Olá pessoal, hoje eu vou estar gravando aqui esse vídeo com o intuito de estar facilitando, né, a vez de algumas pessoas que estão querendo acompanhar suas ações, mas não tem uma ferramenta, né, para que possa estar acompanhando suas cotações em tempo real, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar disponibilizando um link para vocês, que é esse link aqui, ó, que eu vou colocar no grupo, tá bom? Então eu vou fazer todo o processo de como se eu estivesse recebendo o produto e eu estivesse acompanhando o passo a passo do que vocês vão estar fazendo até conseguir carregar a planilha, ok? Então o primeiro passo vai ser vocês clicarem nesse link aqui, ó, tá vendo? Que eu carreguei ele no WeTransfer, tá bom? Então vai fazer o seguinte, ele vai abrir aqui para você esse zip, tá vendo? Então vocês vão clicar aqui em download, tá? Ele fica disponível em até uma semana, tá? Para vocês. É só deixa eu copiar aqui a pasta, né? Para onde eu vou querer salvar esse arquivo. Copio aqui e vou salvar esse zip aqui. Tá ok? Então aqui eu já posso até fechar. Então vamos lá. Eu estou aqui com o arquivo, né, planilha de ações, e aqui como ele é um zip, eu vou pedir para extrair aqui, tá? Ele é um zip normal, eu não fiz em linguagem RAR porque tem algumas pessoas que não tem o WinRAR, né? Então eu já posso até deletar o zip. Tenho aqui e tenho a planilha de ações, tá? Essa daí que eu vou estar disponibilizando para vocês. Ela está em linguagem Excel, mas só que ela não consegue, tá? Carregar no Excel, porque se você clicar duas vezes, ó, a planilha vai aparecer, mas só que os códigos fontes vão dar erro, tá? Porque esses códigos assim são, esse código aqui é do Google, ele que vai carregar em tempo real essas cotações para vocês, tá bom? Então vou fechar. E aqui eu vou deixar para vocês abrirem aqui que eu vou estar colocando o link do YouTube quando ele carregar. Eu vou estar colocando esse vídeo aqui para você, tá bom? Então você vai abrir esse bloco de notas e vai estar o link do vídeo aqui para vocês poderem carregar, tá bom? Então vocês vão conseguir ver o vídeo, esse vídeo que vocês estão vendo, para poder saber o passo a passo de como fazer, tá ok? Então vamos lá. Eu tenho essa planilha, a minha missão agora é carregar ela no Google Drive, tá bom? Então eu vou copiar esse caminho aqui, onde está salvo, e vamos lá. O que os senhores vão fazer? Vocês vão pegar aqui, ó, e vai pesquisar no Google Drive, tá? Que é essa ferramenta de armazenamento da Google. Então vocês clicam não nesse primeiro link, tá? Mas esse outro link aqui, ó. Google Drive, armazenamento na nuvem e backup. Tá ok. Aí beleza, então eu vou colocar aqui, ó, acessar o Google Drive, tá? Nesse caso é necessário vocês terem uma conta da Google, tá? Sem uma conta da Google, não vai estar conseguindo carregá-la, tá bom? Eu acho que eu já tinha carregado uma aqui, deixa eu apagar aqui, para não dar conflito. Maravilha. Bom, agora, o que eu vou fazer? Tá vendo essa parte aqui, ó, meu Drive, que ele apareceu? Tá? Se não aparecer, você clica aqui em cima desse símbolo aqui do Google Drive, e aí você vem aqui, carrega e coloca fazer upload de arquivo. Tá ok? Beleza, vamos lá. E aí eu já tinha copiado o caminho, vou dar um Ctrl V, vou dar um Enter e clico na planilha de ações. Aí tá vendo aqui que ele já está fazendo o upload desse item aqui, ó. Tá iniciando, concluído. Então ele já concluiu. Se vocês forem ver aqui, ó, nos meus carregamentos, vai aparecer aqui, ó, planilha de ações, tá? Então clico umas duas vezes nela. Pronto. Carregou a planilha aí que eu teria, né? Que tá mandando para um monte de e-mail. Bom, com o link aqui fica mais fácil, né? Então vamos lá. Vou tentar explicar aí mais ou menos como ela funciona e quem tiver dúvidas vai me perguntando, tá ok? Então vamos lá. Aqui nessa linha, tá?
tem os dados aqui das ações que vocês podem ter e o valor de compra delas, tá ok? Então aqui, ó, por exemplo, aqui eu deixei um item onde você vai colocar número 1 para as ações que vocês estão alocados. Ou seja, eu estou com a ação. Sempre quando você estiver com uma ação e ela está comprada, você vai colocar número 1. Por quê? Porque todo esse sistema aqui de contas, dos lucros, das diferenças, resultados, porcentagens, só vai calcular se tiver esse número 1. Entendeu? Porque uma vez que você vendeu uma ação, se você colocar um número, por exemplo, um 5, ele não vai computar mais. Ele sai a computação, certo? Porque quando você vende uma ação, ele não pode estar mais calculando. Então, eu coloco 1. Beleza. Vamos lá. Acho que eu explicando tudo aqui vai ficar mais simples. Aqui vocês vão colocar a data da compra, tá? Hoje é 31/12, tá? E aqui você vai colocar, por exemplo, a ação que você quer, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, Petro 4, automaticamente, tá vendo esse loading? Ele já mostrou aqui, ó, que a cotação dela tá 30,18. Olha que bacana isso, né? Então, assim, você já dá para ver, né, que ele já vai atualizando, ó. Se eu colocar um VEG 3, olha lá, ele atualizando, olha lá a cotação, ó, 34,66. Então isso daqui é uma mão na roda para vocês poderem estar fazendo suas ações, tá ok? Tudo bem, vamos deixar aqui o Petro 4, maravilha. E aqui em cima eu vou deixando algumas explicações, tá? Olha lá, ó, soma os ativos comprados. Ou 0, não soma os ativos que não são comprados. Qualquer outro número que não seja 1, ele não soma, tá? Então vamos lá. Aí aqui eu já vou explicar esse stop e essa exclamação aqui, tá bom? Já vou voltar aqui. Então o que você faz? Aqui quando você está prestes a comprar uma determinada ação, que nem Petro 4, eu deixei aqui essa fórmula. Ó, Google Finance, certo? Que é essa fórmula que reverte o valor da ação. E abri parênteses e coloquei que ela é igual a C6, ou seja, ela é igual ao valor desse código dessa ação, tá? Então ele vai dar esse valor. Então quer dizer que no ato da compra, ele mostra mais ou menos para você ter uma noção de quanto você precisa comprar. Se, por exemplo, eu colocar a quantidade aqui de 200, eu vou comprar 6.036 desse papel. Se eu colocar 500, eu vou comprar 15.000 desse papel, certo? Então, aqui você vai ter que editar. Então você edita essa parte e você coloca, puxa, não comprei a 30,18, eu comprei a 30,10, certo? Então, essa planilha não vai ficar mais atualizando o tempo todo, tá? E aqui você vai colocar a quantidade que você comprou. E aqui você vai colocar a data da venda, tá? Só quando você executar a venda, você vai preencher a data da venda. Suponhamos que você vendeu dia 10/1/2020. Você vai colocar a data da venda, para você poder ter um controle, tá? Até para critério de futuramente você saber as ações que você vendeu naquele mês, né? Para ter uma base com relação a essa parte de cálculos tributários, né? Beleza? Então vou apagar porque eu tô com ela ativa. E aqui ele está mostrando para mim lá, ó, Google Finance igual Google Finance é igual a célula C6, ou seja, esse daqui está atualizando o tempo todo. Então, toda vez que o pregão abrir, ele vai estar atualizando com um atraso de mais ou menos 15 minutos para vocês, tá? Então ele já mostra aqui, ó, a diferença, tá vendo? Ó, você comprou aqui, ó, esse papel e você gastou R$15.050. Então aqui em cima ele está somando todos os ativos, ó, que você tiver, entendeu? Se eu tiver mais um ativo aqui, ó, tá vendo? Eu tiver, por exemplo, Amiglo 3, tá vendo? Eu coloquei aqui, né? Ah, digitei errado. Tá vendo? Ele vai carregar, é 47,70. Suponhamos que eu coloco aqui que eu
carreguei ela por R$47, comprei a mesma quantidade. Então aqui ele já faz a soma de toda a coluna, tá? Então esse código aqui, ó, SUMIF, o que significa? Se da célula A6 até a 10.000, fiz 10.000 colunas aqui, que é essa célula aqui, ó. Se tiver o número 1, ele soma de M6 até M10.000, entendeu? Então ele vai somar todas as ações que estiverem com o número 1 aqui na frente, ele vai somar, ele vai computar. Se um dia eu vender esse papel, colocar um 5, ele não computa mais, tá? Ó, tá vendo que ele só ficou 15, ó. Tá vendo que só mostrou, ó, Petro, só tá mostrando o valor de Petro. Miglu, ele não soma mais. Por quê? Porque ele entende que essa ação já foi vendida. Então, para ele não importa somar para poder computar os seus ganhos, tá bom? Mas eu vou voltar aqui, colocar 1. Maravilha. Então aqui ele vai se comportando conforme o mercado. Uma vez que você... E aí eu coloquei essa célula aqui da quantidade, ó, tá vendo? Igual a quantidade que você comprou anteriormente, tá? Então essa quantidade você pode alterar, tá? Se de repente, por exemplo, você fez uma venda e ela foi uma venda parcial, né? Aí no caso você teria que colocar, né, que você vendeu 300 papéis, né? Então assim, aí depois você teria que colocar, copiar essa célula de novo, né, para cá, tá vendo? Então, por exemplo, eu colocaria aqui, foi 300, né, papéis e sobrou 200, né, ó. Então você continua com os 200 papéis que ainda precisam ser vendidos, que não foram executados, você só quis vender parcialmente, levando em consideração do valor médio, né, também, tá? De sempre estar colocando, vendo lá, para poder atualizar esses valores. Mas beleza, vamos lá, continuando. Então você tem lá essa ação. E essa daqui é igual a esse valor que foi comprado. Então suponhamos que ele deu esse valor aqui e ele me deu essa diferença aqui, ó. Ou seja, os papéis que eu tinha esse valor foram para esse valor, tá? Então aqui ele mostra o seu lucro, ó, a diferença, né, desses valores, ó. Então, se eu clicar aqui 2 vezes, ó, ele mostra a soma, tá? E aqui o meu lucro, o que que ele faz? Ele mostra a diferença aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui é a diferença desses lucros. E como é que ele calcula isso? Ele calcula o seguinte, ele pega o valor atual menos as taxas de compra que você somou e você inseriu aqui, as taxas de venda, tá, que você inseriu aqui, menos o aporte inicial. Então, o seu lucro, menos as taxas e menos quanto você colocou inicial, é o que vai dar o seu lucro. Tá bom? Então, aqui, mais ou menos, ele já, essa outra tabela aqui, ele mostra para você o quanto você obteve de lucro nessas duas ações e quantos por cento com relação ao capital inicial que você teve, quanto você está lucrando, tá bom? Então é uma parte assim bem legal, tá? Aí eu vou explicar agora aqui para vocês essa parte aqui, ó, e depois eu volto aqui no stop, tá? Então vamos lá. Corretora. Aqui você vai colocar o valor que você está parado na sua corretora. Por exemplo, se tem uns 10 mil reais, você coloca os 10 mil reais aqui que você tem parado na sua corretora. Suponhamos que você tem alguma outra conta, que você também tem um dinheiro que está reservado para esse tipo de investimento. Suponhamos que você tem uns 2 mil no Itaú, no Bradesco, no Santander, uma no Conta. Você coloca aqui, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai entender que seu capital é o dinheiro que você investiu, ó, o dinheiro que você já tem aplicado nas suas ações, certo? Mais o dinheiro que você tem na corretora, mais o dinheiro que você tem na conta. Então, esse é o seu capital aplicado. Então, por exemplo, imagina que alguém fale para você, olha, divida seu portfólio em mais ou menos, esse valor aqui, ó, 5 ações, tá?
Então, o que ele vai fazer? Ele vai dividir o capital que você tem em total pela quantidade de ações. Então você pode aportar 10.110 em cada ação para você estar, digamos assim, estar bem distribuído, entendeu? Então, por exemplo, esse seria o meu capital, né? Então tá vendo aqui que já está um pouco a mais, né? Eu poderia fazer um reequilíbrio nessas ações de uma maneira que cada ação ficasse aportado, né? Se eu tenho um total de 50 mil, ficaria aportado essas quantidades, beleza? Então vamos lá. Aqui, o stop, tá? Então stop, aqui você define, por exemplo, se você tem uma margem que você não quer deixar que aquela cotação caia até determinado valor, você define essa porcentagem. Então, por exemplo, se você colocar aqui 2%, ele vai mudar os valores dos stops. Ó. Então, por exemplo, a minha cotação, suponhamos, ele está 30,18 agora. Né? E eu comprei a 30,10. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor pelo qual eu comprei, 30,10, e vai subtrair 2%. Tá? Essa é a fórmula aqui. Então você pode cadastrar um stop, se você quiser, de R$ 29,50. E esse daqui é um alarme. Tá? Então o que é o alarme? Ó, se eu clicar 2 vezes, ele faz a ação, né, o valor que ela está atual, menos o valor do stop, que é o quanto eu tolero chegar até essa ação para ele poder vender. Então ele falou que está faltando R$ 0,68 até chegar esse stop. Suponhamos que eu chego aqui a 29,49, tá? Meu stop é 29,50. Imagina que eu vou digitar aqui, 29,40 ou 49, ó. O que acontece? Ele falou, opa, aqui já ficou 1 centavo abaixo do que você estava com tolerância. Tá vendo? Olha lá, ó. Chegou a menos 2,3% o seu percentual. E você está tendo uma perda de R$ 305. Tá vendo como é interessante? Então ele já mostra aqui para você, né? Para que, tipo, olha, se tiver um stop cadastrado na sua corretora, ele com certeza já acionou. Tá bom? Mas eu vou voltar aqui. Então eu vou colocar lá igual a Google Finance e é igual a esse ativo de Petro. Beleza? Então, maravilha. Então, suponhamos que eu vou vender hoje. Eu sei que o mercado não está aberto, mas vou colocar aqui que eu vou vender essas duas ações hoje. Elas não estão mais alocadas. Eu vou colocar o número 5 aqui, ó, nas duas. Tá vendo? Que o meu capital agora só é a corretora e a minha conta. Ele não conta mais esses dois aqui, ó. E eu aportei isso de lucro. Aí suponhamos que você queira filtrar aqui, como eu só tenho essas duas ações, você pode filtrar pelas vendas que foram feitas em dezembro. E eu vendo essas vendas em dezembro. Quando eu vim aqui, ó, olha o total que eu vendi. Eu vendi quase 39 mil, ou seja, eu já vou ter que fazer DARF. Por quê? Porque é um valor que eu vendi acima de 20 mil. Então, assim que você tiver esses valores aqui, ó, por exemplo, né, o quanto foi de taxa, o quanto você pagou, se você paga a corretagem, né, você pegar lá na sua corretora esses valores certinhos, ou se você quiser esperar um relatório, não tem problema. Então aqui ele já vai estar descontado, ó, tá vendo? Ó, a diferença aqui, ó, o valor. Se eu tirar esse 10, ó, vai para 340. Se eu tirar o outro, fica para 350. Então, aqui ele já desconta as taxas de compra e taxas de venda. Você pegando esse valor aqui, ó, 362. Então você já vai ter que dar 15% para o governo desse valor. Tá bom? E aqui eu deixei para vocês aqui também, ó, esse 0, que é o quê? É o modelinho, tá? Então aqui vocês podem colocar outras ações que vocês queiram, tá? Então sempre quando você comprar uma nova ação, você vem aqui e cadastra o papel, tá bom? E sempre lembrando de colocar 1, tá? Quando o papel estiver ativo, beleza?
E aí você vai conseguindo ter um controle geral de todas as suas ações, quanto elas estão cotando, e vem atualizando essas partes que estão em cinza claro aqui, ó. Tá bom? Os 2%, a corretora, a conta, tal, e essas partes aqui, ó, do VEG, né? Beleza? Que você coloca o número do papel, o valor de compra, tal. Eu acho que com certeza aí vai dar para vocês poderem brincar um pouco aí, né? E conseguirem acompanhar seus papéis, tá bom? Quem tiver dúvida aí pode falar, tá bom? E um forte abraço e fique à vontade para poder modificar o que vocês precisarem. Até mais!